Declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, hoje, dia 14 de abril de 2025, registrando as presenças dos vereadores Ademir Honorato, Aldinei Potelec, Antônio Manuel, Gorete Boroli, Nicola Martins, Obadias Benones e Valdeci Bittencourt. Sejam todos bem-vindos. Nós temos, senhores vereadores, 4 projetos na pauta, sendo que 2 chegaram do Executivo e 2 estão, um com pedido de vistas da vereadora Gorete e outro com a relatoria da vereadora Gorete. Peço a gentileza do vereador Nicola Martins, nosso secretário, para fazer a leitura do PE 14 de 2025, de autoria do prefeito municipal. PE 14 de 2025 institui o Programa de Municipal de Casamento Coletivo como forma de garantir a união civil entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. Gostaria de designar o vereador Amarel Bittencourt para fazer a relatoria desse projeto, vereador. Bom, eu vejo de grande importância esse projeto. É um projeto de condições das pessoas que não têm condições hoje de fazer o seu casamento, a sua união estável. É muito importante, porque essas pessoas vão ter condições de fazer o casamento gratuitamente. Isso é uma política pública de igualdade. Eu voto pela aprovação. Então, está em discussão a relatoria do vereador Amaral Bittencourt ao PE 14 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que institui o Programa Municipal de Casamento Coletivo. Está em discussão pela aprovação. Senhor presidente, eu peço vista esse projeto, viu? Vista cedida ao vereador Obadias Benones. Temos o PLC 05/2025, também de autoria do prefeito municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura. Altera a Lei Complementar 511 de 2022 e a Lei Complementar 14 de 99. Designo o vereador Toninho da Ibalite para poder fazer a relatoria desse PLC, vereador. Tudo bem. Senhor presidente, senhores vereadores, esse PE aí é um PE que trata-se da reforma administrativa do município. E em outras comissões foi levantado que, segundo algum item que tem ali, de uns cargos que foram extintos ali, que foi revogado em 2014, eu já estive levantando com o município. Segundo eles, não teve isso, até fiquei meio surpreso, porque esse projeto passou pela Procuradoria do município e, ao mesmo tempo, no jurídico da casa. E passou por dois departamentos jurídicos que deveriam ter percebido esse detalhe, mas segundo eles não. Mas de qualquer forma, também estou pedindo para o nosso secretário da Fazenda amanhã se fazer presente aqui, não o secretário, mas o Felipe, pessoas que ajudou a construir esse projeto e tal, juntamente talvez com a nossa secretária da Fazenda lá, para esclarecer detalhadamente a todos os vereadores, para que não haja nenhuma dúvida quanto a isso aí, porque foi o relato do vereador Juarez de Jesus. Ele levantou isso através do seu jurídico, que é do seu assessor, mas nós queremos que venha de lá o parecer para que seja esclarecido isso a todos. O meu parecer pelo projeto é pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão o parecer do PLC 05/2025, de autoria do prefeito municipal, relatoria do vereador Toninho da Ibalite, pela aprovação. Com a palavra, o vereador Obadias. Senhor presidente, muito boa tarde. Mais uma vez, cumprimentar os demais componentes dessa comissão. Diante da exposição do líder do governo, e que alguém da secretaria vai vir até esta casa para discutir, talvez alguma dúvida, né? Até achei que naquele dia que nós fomos chamados na prefeitura com o prefeito, nós íamos discutir um pouco melhor esse projeto. Nós não fomos chamados. Não. Eu não fui convidado. Eu até achei que essa última conversa não era para ter discutido, e eu acho que esse projeto deveria ter uma discussão um pouco maior, né, melhor. Tem muitas dúvidas em si,
Por isso que eu vou segurar o projeto, senhor presidente, amanhã vai vir o Felipe, vai vir um representante do Poder Executivo, a gente tirar algumas dúvidas e na próxima sessão dessa comissão a gente faz os encaminhamentos. Obrigado. Ok, vereadora. O que acontece é que, como foi aprovado o regime de urgência, não cabe vistas ao PLC. Isso, foi aprovado pela CCJ o regime de urgência, então não cabe vistas. Então continua a discussão. Presidente, como essa comissão ela é a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, meu professor de Orçamento Público, no primeiro dia de aula, ele disse para nós o seguinte: tenham em mente uma coisa, orçamento não é dinheiro. Ponto. Compreendam isso, primeiramente, no entendimento de orçamento público e de orçamento de casa também, né? O orçamento não necessariamente significa a entrada de dinheiro. O anexo desse projeto, ele traz que vai ter uma extinção de 430 cargos. Na prática, está extinguindo 0 cargos, porque desde dezembro nenhum desses 430 cargos está ocupados. Em dezembro tinham menos de 30 desses 430. Então, mais de 400 cargos já faz anos, talvez, que não estão sendo ocupados. Então, a gente tem que ser sincero com o cidadão criciumense, verdadeiro com o cidadão criciumense, que o que está sendo feito com esse projeto é a criação de 63 novos cargos comissionados. Ponto. Não, mas aí é que está, Toninho, eu concordo com o senhor. Se o senhor concorda comigo, então é importante a gente deixar claro isso para a população. Não pode ir para a rádio e dizer que está criando 63, mas extinguindo 430, porque não está extinguindo 430. Hoje, no site do Portal da Transparência, nós temos 380 e poucos cargos comissionados. Daqui um mês, 2 meses, nós vamos ter lá 450 cargos comissionados. Na prática é isso. Aí, na semana passada, o prefeito comentou conosco que, mas o orçamento vai ser praticamente o mesmo. O gasto com folha vai ficar praticamente o mesmo. Só que aqui não está mostrando isso. Não está mostrando. Na prática, não está mostrando. Então, a gente tem que jogar limpo com a população. Estão sendo criados 63 novos cargos comissionados na prefeitura. E nós vamos sim ter um incremento de abril de 2024 até a nomeação desses novos 63 cargos de 30% de cargos comissionados na prefeitura. Nós vamos aumentar. Vamos aumentar. É fato. É fato. Né? Mas o custo com folha em percentual da receita corrente líquida continua a mesma coisa, mas nós vamos ter esse incremento no número de cargos comissionados. A mentira, não existe mentira nenhuma nisso. Existe um fato, nós vamos ter um incremento. Nós vamos chegar a mais de 430, 440 cargos comissionados na prefeitura, diferente do que tem hoje, que é 380, diferente do que tinha em abril do ano passado, que eram 340. E isso, obrigatoriamente, vai ter um incremento no valor nominal de custo com folha. Vai ter. É natural isso acontecer. E manter o mesmo percentual de receita corrente líquida, a gente vai ver isso daqui 2, 3 meses. Não dá para dizer agora, não dá para dizer agora que vai manter 34% de gasto com folha da receita corrente líquida. Isso a gente vai ter que ver lá na frente. Até porque a gente está aumentando consideravelmente o salário de gerentes. Consideravelmente. Aí está criando a figura do superintendente, que até então não existia. E que lá em dezembro eu lembro que a gente já citou essa situação. Que nós estamos sendo favoráveis à criação desses cargos, à reforma e tudo mais. Só que em menos de 4 meses está vindo a criação de mais 63. Então, é bom a gente ter essa confirmação aqui na Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, esse entendimento da liderança de governo, de que esses 430 cargos comissionados, eles não estão ocupados há um bom tempo e que, na prática, está somente se criando 63. Extinguindo, na lei, extinguindo. Na prática, não extinguindo nenhum. Presidente. Parecer continua em discussão. Obrigado, presidente. Obrigado. Justamente por isso, né, o vereador Nicola traz esses dados e são dados para ser debatidos, né? Nesta casa, eu vejo até, inclusive,
um ruído agora na questão do rito ou do nosso regimento interno, nessa questão do urgente, urgentíssimo, que já foi discutido já lá atrás, quando foi aprovado aqui, porque chega aqui nessa comissão, a gente quer dar uma apurada, dar oportunidade para a gente poder fazer um debate mais aprofundado, não tão corrido, não tão depressa, né, em relação ao projeto. A gente fica um pouco com as mãos atadas em relação a isso. A gente vai ter, possivelmente já foi relatado pela aprovação, essa comissão que é pertinente também ao assunto, que ela fiscaliza principalmente essa situação, ela vai ficar de mãos atadas. Nós vamos estar algemados, sem poder fazer nada, a não ser o debate aqui em 10, 15 minutos e depois ir para a sessão. Então, eu, diante do que o nosso colega traz aqui, acende mais o alerta do que o projeto tinha que ser um pouco mais debatido, mas, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Só mais uma situação. Tem um ponto aqui que me preocupa hoje e que eu até penso em colocar uma emenda. No parágrafo 10 do artigo 3º, quando fala das atribuições do novo comitê gestor, ele diz que os membros do comitê gestor vão ter 4 reuniões mensais, e que a cada reunião eles vão receber uma VRV de jeton. Até hoje, desde 2009, quando o prefeito Salvaro criou o comitê gestor, até hoje, esses empresários que se dedicavam, iam lá, participavam, nunca receberam R$1 para contribuir com o município. Nunca. Nunca. Eu sei porque eu participei de algumas reuniões de comitê gestor. Empresários extremamente conceituados da nossa cidade e que querem participar diretamente. Inclusive, uma emenda que eu vou colocar aqui nesse projeto é justamente de que os membros do comitê gestor não podem ser cargos comissionados da prefeitura. Não podem. Por quê? Porque senão vai virar uma festa. O comitê gestor, até hoje, desde 1º de janeiro de 2009, quando o prefeito Salvaro assumiu, era formado por empresários, por pessoas da cidade que queriam contribuir com a cidade. Eu lembro lá do primeiro, Sérgio Wilce, Márcio Zacaron, pessoas que participavam do dia a dia do município para contribuir. Agora está sendo criado esse jeton para o comitê gestor, com até 4 reuniões mensais, ordinárias ou extraordinárias. O jeton, de um VRV. O VRV está R$780. Vamos arredondar para R$800. 800 vezes 4, 2.400? É isso? Não, 32. R$3.200. Então, a gente vai ter aí, cada um desses membros, para participar do comitê gestor, mais de R$3.000 por mês para participar do comitê gestor, sendo que há quase 20 anos a gente tem um comitê gestor e que nunca teve jeton para isso. Esse é um ponto, presidente, que inclusive, por não poder ter à vista, eu vou votar contrário ao projeto hoje aqui na comissão, né? Mas na saúde eu fiquei com o projeto para poder fazer essas análises necessárias também. Ok, o parecer pela aprovação continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o parecer do vereador Toninho da Embralite pela aprovação do PLC 05/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar 511, de 9 de dezembro de 2022, e a Lei Complementar 014, de 20 de dezembro de 99. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 3 votos contrários, 3 votos favoráveis. Com o empate, no caso, a presidência decide pela aprovação. Temos agora 2 PLs, o PL 11, que foi encaminhado pela relatoria pela aprovação, e a vereadora Goretti pediu vistas ao PL 11. Peço ao secretário que faça a leitura do PL 11 de 2025, de autoria do vereador Juarez Jesus. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas dependências das salas de aulas dos centros de educação infantil e escolas básicas da rede pública municipal de ensino. A vista estava com a vereadora Goretti. Senhor presidente, eu peguei esse projeto para dar uma estudada e eu vou optar pela rejeição, mas eu quero dizer o porquê que eu vou pela rejeição, tá? Primeiramente, ele vai gerar despesa. E eu não achei aqui no projeto o impacto financeiro.
É o PL 11, né? PL 11. Então, por isso que eu vou votar pela rejeição. E também ele já foi dado pela ilegalidade, né? Então, eu dou pela rejeição. Então, o meu voto contra, e eu peço que os colegas também vão pela rejeição, é uma das que me apegou bastante foi sobre o impacto financeiro que vai gerar esse PL. Tá? Então, eu voto pela rejeição desse PL. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Nicolas. Só destacando aos colegas que o meu voto como relator foi pela aprovação. Então, nós estaremos votando aqui a minha opinião. Ela está apresentando um voto vista que pode depois ser transformado em relatório da comissão, desde que o meu relatório seja rejeitado. Vai ser votado por vista dela também pela rejeição. Pode ser feito dessa forma, superior. Vota o relatório dele pela aprovação, depois tem o vista. No fim vai dar igual, né? Se votar o vista primeiro, vai matar o pela aprovação. Tá. Continua em discussão a relatoria do vereador Nicolas, relator pela aprovação, e a vereadora Goretti pediu vistas e pediu a rejeição do projeto. Continua em discussão, com a palavra o vereador Obadias. Senhor presidente, são vários pontos, né? Eu que defendi muito essa pauta aqui nessa casa, e 2020, 2021, 2022, quando deu sérios problemas em algumas escolas do nosso município, aliás, do estado de Santa Catarina e do Brasil, a gente cobrou muito, não só eu, os demais vereadores que estavam aqui na legislatura passada, e lembrando que nós estamos aqui discutindo um mérito. Nós estamos agora nessa comissão, se eu estiver errado, a assessoria me corrige. Na verdade, não é o mérito, vereador. É o mérito do projeto. A constitucionalidade do projeto já foi passado lá na CCJ. Então, quando eu, muito respeito à vereadora Goretti, uma opinião formada dela, estudou o projeto, quando eu ouço, né, é um direito de cada vereador, sua prerrogativa, a gente está sendo contra algo que muitos pais e esta casa defenderam, que era, de fato, a instalação de câmeras, que inclusive o prefeito da cidade, nós estamos falando de mérito, não estamos falando aqui da constitucionalidade dele, que isso já passou lá atrás pela CCJ e pelo regimento interno, ela foi aprovado lá, pelo que consta no nosso regimento, mas a Procuradoria deu ela inconstitucional. É um parecer, que o que vale é o da nossa CCJ. Então, assim, é a oportunidade que essa casa está tendo de avançar um projeto que, inclusive, volto aqui meu raciocínio, o prefeito da cidade, inclusive, já disponibilizou, ele mesmo veio ao público, fez um vídeo, já tem até vídeo das instalações, está tudo certo. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo agora de aprovar uma lei, levantar o debate, aprovar uma lei, para que não só nas escolas consideradas da FASC, mas também nos ensinos municipais, ensino básico do nosso município, nas escolas municipais, nós termos essa conquista, que seria um projeto piloto para o Estado, para avançarmos, inclusive, nas escolas do Estado. Então, eu vou pela aprovação, vou votar junto com o relator, porque, de fato, nós não podemos deixar com que um projeto como esse morra no meio do caminho. Senhor presidente. Continua em discussão com a vereadora Goretti. Eu gostaria de responder para o vereador Obadias que eu não sou contra, não. Muito pelo contrário. Só que a gente tem que fazer as leis com os pés no chão. Eu estive lá na Secretaria de Educação, conversei com a secretária Giovana Zanetti, fui me inteirar da situação. A gente tem que ver que tem que ter orçamento de um ano por outro ano. Então, não adianta nós virmos aqui aprovar uma lei que não vai ter recursos para poder implementar essa lei, vereador. Então, a gente tem que fazer as coisas, eu acredito que não é... A gente tem que pensar de onde é que vai sair esse recurso para colocar essas câmaras.
E o orçamento da educação, ele é feito de um ano para outro ano. Então, até pode ser colocado aqui, talvez, o começo do ano que vem, para ser aprovado, mas tem que ver de onde é que vai vir o recurso. Não adianta nós queremos fazer uma lei que não vai ficar no papel e não vai conseguir sair do papel porque não tem recurso destinado. Eu vou reafirmar, sou a favor. Porém, eu acredito que o vereador Juarez devia ter colocado aqui o impacto financeiro. O que vai gerar esse impacto financeiro? De onde é que vai sair esse recurso para colocar essas câmaras? E o vídeo que o senhor fala do prefeito Vaguinho, eu acredito que foi dos CIs da FASC, né? Que não pertence à prefeitura. A prefeitura tem uma concessão, mas não pertence à prefeitura. Então, eu sou a favor de colocar câmera nas escolas? Sou sim, mas tem que ser com o pé no chão e tendo vista que a gente tem que ter o orçamento para colocar essas câmeras. De onde é que vai sair esse recurso? Esse é o meu questionamento. Não é que eu sou contra, não, vereador. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador, pela inscrição, o vereador Ademir Honorato. Quando a gente começa a dar uma declaração, a gente tem que realmente se posicionar. Contra, não dizer eu sou a favor, sou contra, isso não é nada que quer dizer. Essa é só uma opinião. Estou falando para a nossa amiga. Pois bem, como está se tratando aqui, parece que nas escolas do município não tem nenhuma escola instalada. Eu acredito aqui que esse PL aqui, ele está somente regulamentando aquilo que foi, né, que já está sendo feito, já tem em várias escolas, a gente vai em várias escolas, tem já, né? Eu respeito a sua colocação, isso mesmo, você tem o direito de falar também, como a gente também tem, tranquilo, certo? Mas eu vejo muitas escolas já tem isso, tem essas câmeras, tem transmissão, tudo. A questão de regulamentação de uma vez e pronto. Falta algumas escolas, tudo bem, mas logicamente aí está se apegando ao fato de não ter o orçamento, tal, para o ano que vem, tal, de onde vai vir o dinheiro. Mas já como boa parte das escolas já tem, eu não vejo nada de diferente. Então, eu também aprovo esse relato junto com o nosso nobre Nicolas. Senhor presidente. Só um instante, vereador. Pela inscrição, o vereador Nicolas, com a palavra. Senhor presidente, apenas para a gente deixar as coisas claras aqui. O vereador Juarez apresentou o projeto, passou pelo jurídico da casa que sugeriu pela ilegalidade, chegou na CCJ, o vereador Toninho foi designado o relator e ele deu pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Foi o líder do governo que disse que o projeto era legal e constitucional. Não foi o vereador Juarez só, foi o líder do governo que falou que era legal e constitucional. Mas aí e foi aprovado por unanimidade. Aí chegou agora aqui na Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. No que tange a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, a senhora acredita que faltou o impacto orçamentário financeiro, ok, e sugere a reprovação por conta disso. Tá? Então, só para a gente deixar essa situação esclarecida também. Continua, hein? Gostaria de... Só um minutinho, vereador. Pela inscrição, pode ser? Vereador Toninho, então, com a palavra. Eu acho que está havendo entendimento nessa discussão. Primeiro que, pelo que eu vi a vereadora que relatou a vereadora Goretti, ela relatou o projeto dentro de uma comissão que cuida da parte de fiscalização financeira também. Já teve projeto aqui que o próprio vereador Potelec, mesmo sendo da situação que eu relatei e que não tinha o impacto, que eu tive que buscar o impacto financeiro, aquele que foi buscado lá junto ao... Fiz uma prévia ao vereador. E eu acho que aqui ela está fazendo o papel de vereadora dentro da comissão de fiscalização. Não é que ela está dizendo que é contra o projeto ou não. Só que o projeto, da maneira que está, ele não está legal. Só isso. Então, se o projeto vai para frente, ninguém é contra o vereador Obadias. É um projeto que realmente se faz necessário para a nossa cidade, já que a FASC está fazendo, existe um projeto dentro do município já voltado para esse trabalho de botar câmera nas escolas, em todas as escolas do município. Esse trabalho já está sendo feito. Agora, só que momentaneamente não está pronto o projeto ainda, mas está se trabalhando em cima disso. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a vereadora Goretti está com toda a razão, porque esse é um impacto financeiro, também o projeto não pode andar da maneira que o outro não andou.
Com a palavra, vereador Obadias. Mais uma vez, presidente, meu muito obrigado. Bom, a gente aprende muito, Toninho, não só o Toninho, mas aqui discutindo vários projetos. Quando eu me posiciono que eu sou contra o projeto por uma situação assim, A ou B ou C ou D, com algumas argumentações, logo eu entendo e sai da minha boca que o projeto é bom e que é importante para a cidade, que já houve uma grande discussão a nível nacional sobre isso. Então, o que nós vamos fazer? Eu já fiz isso muitas vezes, inclusive quando eu participava da CCJ, eu pego o projeto, vamos chamar o autor do projeto, mas não vamos matar o projeto. Porque se o projeto é bom, se ele é interessante, se cabe a discussão, vem cá, vamos apresentar, não vamos matar, vamos segurar esse projeto aqui e vamos trazer, então, um estudo, vamos acionar o regimento nos dá a garantia de trazer um profissional da área para levantar um impacto, quem fez a vista, quem não fez, o relator, enfim, para trazer esse impacto para a gente não deixar o projeto morrer na casca, se o projeto é bom. Outro sim, nós estamos falando aqui, agora eu falo como povo. Eu repito o que eu disse aqui nessa tribuna, aqui, por muitas vezes, em 2021, 22, 23. Nenhum pai quer receber o teu filho dentro de um caixão. Nenhum pai quer pegar na alça de um caixão e levar o seu filho para o cemitério diante de um fato que aconteceu dentro da escola por negligência de políticas públicas construídas e criadas. Se não tem dinheiro, então não manda projeto para cá para fazer, então, a construção ou abrir espaço para novos cargos comissionados para essa cidade. Bota, então, para ser, não tem nada a ver com coisa com a outra. Mas estou falando como pai. Qualquer cidadão hoje na rua vai falar o que eu estou dizendo aqui agora. Se não tem dinheiro, então vamos atrás de dinheiro. Porque o que é mais interessante é vida, o que é mais importante é vida. E eu luto por isso, e não é uma questão política, não. É uma questão de vida. Vereadores, obrigado, vereador. Vereadores, são 16 horas, o nosso horário regimental está estourado. Pergunto aos colegas vereadores... Solicito vista desse projeto, presidente. Então, vista concedida ao... Não, ele já foi relator, velho. Vossa Excelência já foi relator. Eu posso pegar vista desse projeto. Espera aí, só vereador Toninho. Eu poderia sugerir o seguinte, da mesma forma que aconteceu de eu ter o projeto chegado até a nossa comissão e depois nós acrescentar o impacto, como foi colocado depois para a votação, tranquilo, mas vamos fazer o projeto ser correto. E damos tempo até que vai buscar isso daí, então, para anexar o projeto. Sim, justamente. Então, vistas cedida ao vereador Obadias Benones. Vereadores, nós estouramos o nosso tempo aqui regimental, vai ficar para a semana que vem, e eu gostaria de convocar os colegas vereadores para a 11ª reunião, aí seria uma reunião extraordinária? Seria uma reunião extraordinária na terça-feira, dia 22, no horário regimental da Comissão de Fiscalização. E aí fica a relatoria do PL 11, do PL 14, melhor dizendo, né? PL 13, que está com a vereadora Gorete, fica para a próxima. Agradeço, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos os colegas vereadores, dando por encerrada a 10ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento e convocando, então, uma reunião extraordinária para o dia 22 de abril, no horário regimental. Boa tarde a todos.